Salve pessoal! Então estamos iniciando nossa nova apostila, apostila 2 do Destrave Química. Estamos na aula 05 de Química 1, cujo tema funções inorgânicas. Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Vamos conversar sobre as funções inorgânicas. Lembre-se que função significa um grupo, né? Nós temos então os grupos inorgânicos e os grupos orgânicos. As funções orgânicas, hidrocarboneto, alêter, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, sal de ácido carboxílico, amina, amida nitrocomposto, são os grupos, as funções orgânicas. E nós temos as funções, os grupos inorgânicos, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. O que nós temos que saber de cada grupo? Reconhecer quem eles são, algumas de suas características, possivelmente algumas aplicações, classificações, não de todas, mas algumas vão precisar de saber bem as classificações, e depois, num segundo quadro que eu vou fazer com vocês, as regras para nomenclatura, que é o que tem na sua tabelinha para você completar, beleza? Então, olha só. Quando a gente fala de um ácido, nós estamos falando de uma substância que pode ser líquida, pode ser gasosa, nós temos ácidos líquidos e ácidos gasosos. Mas quando que um ácido se transforma de fato? Quando que eu olho e falo, opa, eu tenho um ácido? Na teoria do Arrhenius, um químico, né? Um ácido é um ácido quando em água as moléculas são quebradas, liberando íons H+. Então, ó, ácidos são substâncias que em água liberam esses íons H+. Eu tenho uma molécula, quando cai na água, a água quebra essa molécula em uma parte positiva e uma parte negativa da molécula. E a parte positiva, que é o cátion, tem que ser o H+. Beleza. Com relação às características, você tem que lembrar que os ácidos eles podem ser corrosivos. Quanto mais H+ ele liberar, mais corrosivo esse ácido será. Como os ácidos liberam íons em água, eles conduzem eletricidade. Como assim, professor? Se eu pegar uma lâmpada, ligar na tomada, e aí pego os dois fiozinhos dela, e mesmo sem encostar um no outro, essa lâmpada vai acender. Porque como tem íons na água, quanto mais íons nós temos na água, mais a eletricidade consegue passar. Então eles conduzem eletricidade. Beleza. Classificações de ácidos. Nós temos ácidos que possuem oxigênios e ácidos que não possuem oxigênio. Mas o que eu sei é que todo ácido, na sua fórmula molecular, começa com um H. Então, por exemplo, ó, HCl ou H2SO4, ó, tá vendo? Ó? Ácidos começam com H, ali na fórmula molecular. Só que os ácidos podem ou não ter oxigênio. Quando o ácido não tem oxigênio, eu chamo de hidrácido, e quando ele tem oxigênio, eu falo oxiácido. Beleza. Outra coisa, quando o meu ácido tem um hidrogênio, eu falo que ele é um monoácido ou monoprótico. Quando o meu ácido tem dois hidrogênios, eu falo que ele é um diácido ou um ácido triprótico. Se tivesse H3 aqui, ele seria um triácido ou um ácido triprótico. Essa é uma outra forma de classificar. E a mais importante está aqui. Classificar um ácido com relação à sua força. Então eu jogo lá 100 moléculas de um dado ácido na água. Não significa que a água vai quebrar as 100 moléculas. Se a água quebrar uma, já é um ácido. Por quê? O que é um ácido? É uma substância em que pelo menos uma molécula é quebrada, liberando o H+, mas não tem que ser todas. Quanto mais moléculas forem quebradas, mais H+, mais corrosivo, mais conduz eletricidade, mais forte eu digo que é esse ácido. Tudo bem? Então eu jogo lá moléculas na água e eu tenho que saber quantas moléculas serão quebradas pela água. Se quebrar, olha só, mais de 50% das moléculas, que é uma porcentagem, mais de 50%, eu falo que eu tenho um ácido forte. Esse alfa significa grau de
ionização. Então, quando o meu alfa é maior que 50%, significa que mais de 50% das moléculas foram quebradas pela água. Então vai ter muito H+, e, portanto, é um ácido forte. Quando a água quebra entre 5 a 50% das moléculas, eu falo que eu tenho um ácido moderado. Então eu jogo, por exemplo, 100 moléculas, a água quebra 30, quebrou 30% apenas. Então é um ácido moderado. E o que acontece? Se a água quebrar menos de 5%, aí eu falo que ele é um ácido fraco. Então, ó, esse alfa significa grau de ionização. Deixa eu arrumar esse 5% para cá. Beleza. Grau de ionização. O que é ionizar? É quando eu pego uma molécula e quebro ela em um cátion e um ânion, em uma parte positiva e uma parte negativa. Quando o cátion é o H+, eu tenho um ácido. Só que eu jogo várias moléculas, não são todas que são quebradas. Se a água quebrar mais de 50%, nós temos um ácido forte. Se quebrar de 5 até 50, é um ácido moderado. Se quebrar menos de 5%, eu falo que é um ácido fraco, ok? Então, ácidos fracos, eu jogo lá 100 moléculas, uma é quebrada, duas, ou jogo 1 milhão de moléculas, quebra-se 3. Nossa, professor, pouco demais. Sim, um ácido extremamente fraco. Mas se liberou um H+, já é um ácido, entende? Tá? Então, essa é a questão. Essa é uma forma de você interpretar se o seu ácido é forte, fraco ou moderado. Mas tem outra forma de você perceber se o ácido é forte ou moderado, por meio de umas regrinhas, por meio de algumas decorebas. Por exemplo, hidrácido, que é ácido sem oxigênio, o que você vai guardar? Que o HCl, o HBr e o HI, eles são os fortes. Esses são os únicos hidrácidos, que é um ácido sem oxigênio, ele é os únicos hidrácidos fortes. O único hidrácido moderado é o HF, que é o ácido fluorídrico. É o único hidrácido moderado. Todos os outros hidrácidos, H2S, HCN, aí serão fracos. Então você vai guardar quem são os fortes, que são esses três. O moderado, que é o HF, então qualquer outro hidrácido vai ser fraco, ou seja, menos de 5% das moléculas serão quebradas pela água. E aí nós temos ainda os oxiácidos. Como que eu sei se um oxiácido ele é forte ou não? Aí tem uma regrinha. Ah, mas não é só saber o alfa? Sim, mas às vezes o exercício não te dará o alfa. E aí como é que você vai descobrir? Fazendo isso aqui, ó. Número de oxigênios menos número de hidrogênios. Tá? Tipo aqui, ó. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, deu 2. Então eu faço essa continha. Número de hidrogênios menos o número de oxigênios menos número de hidrogênios, tá? Número de oxigênios menos número de hidrogênios. Vai dar um númerozinho. Se essa continha for igual a 3, eu falo que é um ácido muito forte. Se essa continha for igual a 2, ainda é um ácido forte, tá? Mas o 3 é muito forte. Se essa continha der 1, eu falo que ele é moderado. E se essa continha der 0, eu falo que ele é fraco, tá? Deixa eu ver se pegou ali essa parte. Ah, pegou de boa. Então, essa é uma regrinha para você determinar se um ácido vai ser forte, moderado ou fraco. Quando tem oxigênio, que é um oxiácido, eu faço o número de oxigênios menos número de hidrogênios. Se a continha der 3, é muito forte. 2 é forte, 1 é moderado, 0 é fraco. 4 oxigênios menos 2 dá 2. Então, o ácido sulfúrico ele é forte. Ok? Quer dizer que mais de 50% de suas moléculas
são ionizadas pela água. Tem exceção, professor? Tem uma exceção. Quem? Anote aí a principal. H2CO3. O H2CO3 ele é o ácido carbônico. Embora H2CO3, 3 menos 1 daria 1 e 1 é moderado, ele é fraco. Então cuidado com essa exceção. H2CO3 ele é um ácido fraco, tá? Ele foge dessa regrinha do O menos H. E ele é instável. Ácido carbônico se transforma em água e CO2. Então sempre que você vê ácido carbônico, você vai reescrever como água e CO2. Ele se transforma em água e CO2, tá? Isso aqui é um resumão de ácidos. Lembre-se que ácidos tem vários ácidos importantes no dia a dia, tipo o H2SO4, que é encontrado em baterias de carro, o HCl, que é encontrado no nosso estômago, que é o ácido clorídrico, ou popularmente chamado de ácido muriático. Você tem o ácido carbônico e o ácido fosfórico encontrados, por exemplo, no refrigerante. Então esses são alguns dos ácidos aí do dia a dia, ácidos inorgânicos importantes que podem ser cobrados de certa forma de vocês, ok? Bora! E nomenclatura, próximo quadro. Segunda função inorgânica que nós temos são as bases. As bases são inimigas dos ácidos. Quando um ácido encontra uma base, ocorre uma neutralização. E aí forma-se, daqui a pouco eu vou te contar, sal e água. Então o sal é formado pela reação entre ácido e base. Beleza. Mas o que é uma base? É uma substância que eu vou jogar na água e esses compostos eles vão liberar OH-. Então vai ionizar? Mais ou menos. Olha só o que acontece. As bases, elas são formadas por ligações iônicas. Então já existe o cátion e já existe o ânion. Já tem o cátion e o ânion. Só que eles estão presinhos um ao outro. Então não é a água que vai quebrar, já existe eles. A água vai apenas separar. Você entende? A água vai apenas separar. Quando a água apenas separa o cátion do ânion, porque eles já existem, aí eu falo que é uma dissociação. Então imagine um casal que está se dando bem e alguém vai lá e faz o casal se separar e divorciar. Então alguém causou isso, certo? Isso é uma ionização. Agora imagine um casal que já está separado, tipo já moram na mesma casa, mas já dormem em quartos separados, não se falam direito, só que ainda não assinaram o divórcio. Então eles já estão separados, né? O cara lá, o advogado, apenas, o juiz, sei lá, vai apenas assinar, vai apenas dar, tipo assim, ó, oficializar aquilo. Então quando eu tenho uma base, assim como no sal, eu já tenho o cátion e o ânion, tá? Que é uma ligação iônica. Só que eles estão presos. Quando eu jogo na água, a água não vai criar isso, como é o caso dos ácidos. No caso dos ácidos, a água vai criar íons. No caso de base e sal, eles já existem. A água apenas separa um do outro. Isso chama-se dissociar. Então, a água no ácido ioniza, na base e no sal dissocia, tá? Em água, portanto, as bases em água liberam esses íons. A base dissocia e libera íons OH-. Se não tiver OH-, não temos uma base. Então, base tem que ter OH-. Se não tiver, não é base. Ok, professor. As bases, elas, assim como os ácidos, também são corrosivos, tá? Então, base é corrosiva, assim como o ácido. Quanto mais OH- tiver, mais corrosiva será essa base. Então, quanto mais OH- eu conseguir formar, mais forte, mais corrosiva e mais essa base vai conduzir eletricidade. Como as bases liberam íons, elas também conduzem eletricidade em água, assim como os ácidos. Se tiver íon na água, tem condução de eletricidade. Beleza, tá? Então as bases têm ligação iônica, liberam OH-, quanto mais OH- liberar, melhor. Por quê? Embora já existe o cátion e o ânion, não são todos os compostos que a água consegue separar. Quanto mais a água conseguir separar, quanto mais a porcentagem de separação, mais a água bateu a meta? Não, né? Mais a base é forte. Beleza, classificações de base. Professor, eu tenho uma pergunta, faça. A base então tem ligação iônica? Sim. E elas, portanto, são sólidas? Sim. Temos uma base que não tem uma ligação propriamente iônica e ela não vai ser sólida, que é o hidróxido de amônio. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele com vocês. Olha só. Então, a base,
ela pode ser forte ou fraca. A questão é, quando que uma base vai ser forte? Quando a base liberar muito OH- na água. Quais são as bases que liberam muito OH-? Tipo, as bases são extremistas. Ou, tipo, libera 90% ou menos de 3%. As bases são extremistas. Então, quem são as bases fortes? As bases da família 1A e 2A. Quem são as bases fracas? As demais. Então, qualquer base que envolva elementos da família 1A ou 2A são bases fortes. O restante é fraco. Tem exceção? Tem. Daqui a pouco eu falo. Tem bases que são muito solúveis em água, tem as bases que são pouco solúveis em água e tem as que são praticamente insolúveis. Então você vai anotando aí. Quem são as bases que são muito solúveis na água? Ou seja, dá para dissolver muito dela na água. As bases da família 1A. Quem serão as bases pouco solúveis? Dá para dissolver, mas não muito bem. As bases da família 2A. E quem são as bases que praticamente não se dissolvem na água? Tipo, dissolve um pouquinho só. São as bases que sobraram, que não pertencem à família 1A ou 2A. Beleza? Então, querendo ou não, as bases fortes coincidem com as bases aqui solúveis, né? E as bases fracas coincidem com as insolúveis. Temos exceção? Temos. Já vou te falar sobre elas. Se cada composto liberar um OH-, então eu olho para a estrutura da base. Por exemplo, ó, NaOH, Mg, abre parênteses, OH2. Então veja, bases na sua estrutura terminam com OH. Se eu olhar um OH é uma monobase, 2 OHs é uma dibase, 3 OHs é uma tribase. Beleza. Professor, quem são as exceções? Posso anotar? Deve. A primeira exceção é essa aqui, ó. Tá? Existe uma base fraca, porque a gente falou que as bases fracas são insolúveis na água. Sim. Mas tem uma base fraca que é solúvel na água. Quem é esse cara chato aí, professor? Vou colocar aqui, ó. NH4OH. Esse é o cara, o hidróxido de amônio, é uma base que não pertence a 1A e 2A, então é uma base fraca, porém ela é solúvel em água. E é uma base líquida, é a única base líquida na temperatura ambiente que nós temos. Tá? Então aqui temos uma base toda bugada. Ela é fraca, é solúvel em água, não é sólida e é instável. Essa base ela se transforma em amônia, NH3, que é um gás, e água. Então essa base aqui se decompõe em NH3 mais água. Então ela é uma base fraca, é a única base fraca solúvel em água, não é sólida e é instável. O que significa um composto instável? Que ele vai se transformar em outra coisa. Então essa base vira amônia e água, ok? NH3 mais H2O. Beleza. E tem mais uma base que é bom você guardar. Quem, professor? Que é esse cara aqui, ó. MgOH2. O Mg é da família 2A. E família 2A, as bases são fortes, mas ele é uma exceção. Ele é uma base fraca. Tá? Ele é pouco solúvel em água, como é o caso das famílias 2As, mas ele é o único cara ali da família 2A que, embora é da família 2A, não é uma base forte, é uma base fraca. Então guarde o hidróxido de magnésio, que embora ele seja da família 2A, ele não é forte. Recapitulando, 1A e 2A são fortes, com exceção do MgOH2. Bases fracas são insolúveis, com exceção do hidróxido de amônio. Beleza? Então, ó, isso aqui é classificação de base, isso pode ser cobrado de vocês. Guardem com bastante carinho enquanto passa um super helicóptero. Ó, beleza, tá? Tranquilidade. Então, o que mais, professor, de base? Quais são as bases bem importantes? O NaOH, que é a soda cáustica, né? Usa para desentupir esgoto, usa em vários processos industriais. O hidróxido de magnésio, MgOH2, que é usado como antiácido. Você compra na farmácia lá, leite de magnésia. É esse cara aqui. Ele combate a acidez do seu estômago. Quando eu quero combater uma acidez estomacal, eu uso uma base fraca solúvel em água,
Quem que é uma base fraca solúvel em água? O hidróxido de magnésio, ok? Ele é uma base que era para ser forte, mas não é forte. Tudo bem? Sossegadão, 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 sossegadão? Beleza? Então, continuando lá. Cuidado com essas duas seções, né? Essa base é tradicionalmente fraca de natureza já e é solúvel na água. E esse cara era para ser forte, mas é fraco ainda. É uma exceção, e também é solúvel na água. Então, no fim das contas, temos duas bases aí, né? No que fui contando a história aos pouquinhos para vocês. Temos duas bases fracas que são solúveis em água. Esse aqui que já nasce, que faz todo sentido, né? Porque não é da família 1A e 2A. E esse aqui que, embora seja da família 2A, era para ser forte, mas não é. Não deu certo aí. Beleza? Continuando. Próxima função inorgânica que nós temos são os sais. Os sais em água também liberam íons, assim como ácido e base. Então, sal também libera íons em água, assim como ácido e base. Se libera íons em água, conduzem eletricidade. Só que os íons do sal nunca serão H+ e OH-, porque se liberar H+, eles seriam ácido. Se liberar OH-, seria uma base. Então, os íons dos sais não são corrosivos, porque não tem H+, que é corrosivo, nem OH-, que é corrosivo. Então, são íons do bem. Oh, beleza. Podem reagir com água. Essa frase aqui já volto a falar sobre ela. E ácido, o sal, ele pode ser formado a partir de um ácido e de uma base. Ácido mais base forma sal e água. Qual que é a manha? Ó, o ácido, ele tem aquele H, né? Pode ter mais de um, enfim. E aí o ácido, por exemplo, tem lá o HCl, ok? Aí eu vou formar uma base. Olha só, vou colocar aqui, ó, Ag e base termina com OH. Vou pegar um mais tradicionalzinho. Vou tirar esse Ag aqui. Vou colocar aqui, ó, o NaOH, que você conhece melhor, né? Então, olha só. Base, tá aqui o metal, e termina com OH. Lembre que o H é mais e que o OH é menos. Então, esse mais vem com esse menos. HOH vai formar água, né? HOH vai formar água. E lembre-se, ó, o Na tem carga sempre +1, e se o hidrogênio é +1, o cloro vai ser -1. Então vai ficar +1 com -1, vai formar o NaCl. Pronto, ó. Ácido mais base forma sal e água. O que você conclui? Que quando eu vou formar o sal, a parte positiva vem da base. Pega esse esquema agora. E a parte negativa vem do ácido. Ou seja, o cátion vem da base, o ânion vem do ácido. Então, quando eu tenho uma base, a parte positiva, aliás, quando eu tenho um sal, né? Quando eu tenho um sal, a parte positiva dele vem da base, ó, e a parte negativa, que é o ânion, vem do ácido, tá? Então, ácido mais base formam sal e água. Professor, mas por que você quis mostrar isso aqui, ó, de parte positiva e negativa? Porque quando você vê um sal, você tem que saber separar ele. O primeiro átomo eu chamo de mais, o que sobra eu chamo de menos. Aí você tem que pegar essa parte positiva e colar num OH para montar a sua base de origem. Pegar a parte negativa e juntar com H+, e formar o ácido de origem. Por quê? Se o sal for formado por alguma coisa fraca, esse sal vai reagir com água. Quando o sal reage com água, chama-se hidrólise, e aí ele pode deixar aquela água ácida ou básica. Tipo, quando a gente toma lá bicarbonato de sódio, a gente toma bicarbonato, mistura com água, porque ele reage com a água e deixa a água básica. Então eu tomo aquilo para combater a acidez, entendeu? Então olha qual que é a manha. Quando eu vejo um sal, eu tenho que procurar a sua origem, montar o seu ácido de origem e a sua base. Se o ácido ou a base de origem for fraca, um dos dois for fraco, pode ser os dois ou um dos dois, esse sal reage com a água. E aí isso chama-se hidrólise. E olha só, amanhã, a hora que você estiver assistindo essa aula, você vai lá no Instagram, agora dá um pause, vai lá no Instagram do Química no Detalhe e responde o post que está lá. Sal reage com a água quando? Ah, professor, não sei.
quando o ácido ou a base de origem, um dos dois ou os dois, forem fracos. E aí como é que eu vou saber se o ácido ou a base são fracas? Pelas classificações. Então pega esse código, você vai lá no Instagram e vai responder, porque escrever é uma forma de você aprender. Um sal reage com água quando o seu ácido ou a sua base de origem são fracos. Escreve lá, quando o ácido ou a base de origem são fracos. Ou quando possuem íons que formam ácido e base fraca. Ácido ou base fraca. Possui íons que formam ácido ou base fraca. Escolhe uma dessas duas frases e escreve lá. O sal reage com água quando a sua... Sal reage com água quando o ácido ou a base de origem forem fracos. Ou sal reage com água quando os seus íons formam uma base ou um ácido fraco. Perceba que o sal de cozinha, o NaCl, ele não vai sofrer hidrólise. Por que ele não vai sofrer hidrólise? Porque, olha só, o NaCl, o seu ácido e a sua base de origem são fortes. HCl é forte, está aqui no quadro, e NaOH é uma base da família 1A, então é forte. Por isso que a gente usa esse sal como sal de cozinha, porque ele dissolve na água, mas não reage com a água, porque se ele reagisse com a água poderia ficar ácida ou básica, entendeu? O meio poderia ficar ácido ou básico. Nossa, professora, achei genial! Isso é hidrólise de sal? Sim. O que é hidrólise de sal? Você pega o sal, monta o seu ácido e a sua base de origem, e ver se tem alguma coisa forte ou fraca. Se tiver alguma coisa fraca, o fraco não aguenta, ele não gosta de ficar sozinho, ele precisa reagir com a água, e aí a água vai ficar ou com meio ácido ou com meio básico. Entendeu? E como é que eu vou saber? Daqui a pouco eu te dou mais exemplos, tá? Daqui a pouco eu te dou mais exemplos sobre isso. Escreve lá no Instagram, quero ver, hein? É a tua chamada. Quando que um sal reage com água? Quando os seus íons formam ácido ou base fraca, ou quando o seu ácido e base de origem, um dos dois pelo menos, seja fraco. Beleza. E para acabar nossas características, né, a forma geral de compostos orgânicos... antes disso, né, lembre-se que sal não pode começar com H nem terminar com OH. Então, por exemplo, ó, o NaCl, ó esse sal que nós utilizamos lá no bafômetro, K2CR2O7... Tá? Aquele sal que a gente usou, azulzinho, né? E dissolvemos na água, ó, CuSO4. Então veja, o sal, ele pode ou não ter oxigênio, e a questão é que o sal pode ou não reagir com água. Depende se o seu ácido ou base de origem são fracos. Sal não começa com H, não termina com OH. E professor, eu pensei que quando tivesse oxigênio era óxido. Não, ó. Base tem oxigênio, sal tem oxigênio, olha só, ácido pode ter oxigênio, tô olhando aqui a luzinha, tá? Agora, então quando que eu vou ter um óxido? Quando eu tiver um composto binário, ou seja, apenas dois tipos de átomos, dois elementos químicos, apenas só dois, e um tem que ser o oxigênio. Ó, por exemplo, H2O, dois elementos, H e O, e um é o oxigênio. CO2, tá vendo? Ó? Dois elementos e um é o oxigênio. O gás carbônico e a água, né? A água, importante para todos os seres vivos, né? Todas as reações químicas, nosso corpo ocorre na presença de água. E o CO2, por exemplo, que é o gás que aumenta o efeito estufa, né? O gás do efeito estufa, do aquecimento global. Classificações. Nós temos óxidos. Quando eu jogo um óxido na água, assim como o sal, ele pode ou não reagir com água. Se ele não reagir com água, eu falo que ele é um óxido neutro. E de óxido neutro, tem dois exemplos que eu gostaria que você guardasse. Vou puxar aqui para baixo. Ó. Quem, professor? O N2O e o CO. Esses dois óxidos não reagem com água. Só esses dois, basicamente. Você joga na água e nada acontece. Então eles são os óxidos neutros. Agora, tem óxido que eu jogo na água e ele vai reagir com água. Quando o óxido reage com água, ou ele vai formar um ácido, literalmente, ou ele vai formar uma base. Então, ou ele forma ácido, ou ele forma base. Não tem jeito.
Se ele formar um ácido, eu falo que ele é um oxiácido. Como que eu reconheço um oxiácido? Esse óxido não tem metal, por exemplo, um super famoso, o SO3. Óxidos sem metal, como o CO2, por exemplo, reagem com água e formam um ácido, tá? Então é um óxido ácido, não confunda com oxiácido. Oxiácido, ácido que tem oxigênio. Óxido ácido é um óxido que reage com água e forma um ácido, e ele não tem metal. Se o óxido tiver metal, eu falo que ele é um óxido básico, por exemplo, CaO, tá? CaO é um óxido básico, ele tem metal. Quando o óxido tem metal, ferro, cobre, cálcio, lítio, sódio, ele reage com água e forma uma base, porque as bases possuem metal. Faz todo sentido, ó. A base tem metal. Então, se o meu óxido tiver metal, quando ele reage com água, ele forma uma base. Por exemplo, essa cal, óxido de cálcio, eu faço reagir com água e forma CaOH2, CaOH2, que é uma base usada na construção civil como cimento. Tá aí. Isso aqui é cal virgem e quando eu misturo com água vira cal hidratada, um nome usual que tem que saber também. O que é um peróxido? É um óxido quando a carga do oxigênio vale -1. Não precisa se preocupar com isso ainda, guarde só o principal exemplo, que é o H2O2, que é a água oxigenada. E um superóxido é quando o NOx do oxigênio vale -0,5. Não se preocupe, na aula de óxido vou retornar sobre isso. Por exemplo, H2O4. Tá? Então, no peróxido o oxigênio vale -1 e no superóxido ele vale -0,5. Nos demais óxidos, a carga do oxigênio é -2. Só no peróxido, no superóxido, que dá uma quebrada ali na parada. Então, guarde esses óxidos que reagem com a água e vão acabar formando a chuva ácida, é uma questão muito clichê, né, de aparecer, né? Os óxidos que não têm ligação iônica são gases, como os óxidos, todos os óxidos ácidos são gases. Então, quando chove, esses gases misturam com a água, óxido mais água dá para formar um ácido. E aí a chuva cai como ácida, né? E aí essa chuva ácida acidifica solos, as plantas têm dificuldade para crescer, pode comprometer também o ecossistema aquático. Então, aí está o nosso resumão. Você da frente para tirar um print. Aí está o nosso resumão de funções inorgânicas. Agora eu vou trocar o quadro para a gente fazer sobre nomenclatura. Ficou sensacional, hein, minha gente? Deixa o teu like aí. É nóis! Show! Estamos de volta agora com a nova lousa para falar sobre nomenclatura de ácido, base, sal e óxido. Confesso a vocês que durante essa troca de lousa fui tomar um cafezinho. E se você estiver cansado também, para um pouquinho, vai tomar um cafezinho, aí você volta para as regras de nomenclatura. Comi demais. Bora lá! Como que nós damos o nome de um ácido? Eu começo falando a palavra ácido, de cara, aí eu dou o nome do ânion. Lembre que o ácido aqui significa o H+, né? Aí eu dou o nome da outra parte, tá? Que é o ânion. E aí tem 3 possíveis terminações. Quando o meu ácido não tem oxigênio, eu simplesmente coloco hídrico. Quando o meu ácido não tem oxigênio. Quando ele tem oxigênio, eu vou colocar ico ou oso. Se a carga do elemento central for +5 ou +6, aí eu vou colocar ico. Se for +3 ou +4, aí eu vou colocar oso. Professor, como que eu acho a carga do elemento central? Já vamos mostrar, já vamos falar sobre isso. Então, olha só. Aqui eu tenho 2 ácidos, né? Ácido começa com H na sua fórmula. Beleza? E como é que ficaria aqui, ó? Ácido sem oxigênio, hidrácido. Como é que ficaria o nome dele, ó? Ácido, tá? Ácido. Tá aqui, ácido. Cl é o cloro. Beleza? E aí eu coloco agora, como não tem oxigênio, eu venho e coloco hídrico, tá? Ácido clorídrico. Na sua apostila eu coloquei o nome, uma tabelinha para você ir preenchendo, aí na monitoria a gente pega a correção, tá?
tá? Então na monitoria eu trago para vocês a correção daquela tabelinha. Antes de começar de fato a monitoria, né, antes das perguntas serem feitas, eu vou lá e vou preencher aquela tabela com vocês, até como uma forma de reforço. A monitoria também é mais uma aula sensacional, né? Aula, resolução de exercícios e monitoria. É um tripé que só o Química no Detalhe oferece. Ácido clorídrico. Então, ó, ácido, que é o H+, aí o que sobra é menos, é o cloro, terminou com vogal, eu tiro a vogal, e aí como não tem oxigênio, eu coloco hídrico. Agora perceba que o próximo átomo aqui, ó, vou ficar abaixadinho, mas tá de boa. Ó, nós temos oxigênio, tudo bem? Temos oxigênio. Você tá me ouvindo bem? Minha mão tá aparecendo aquelas telas compartilhadas. Tá aqui, temos o oxigênio. Quando tem oxigênio, ó, como é que você faz? Você vem embaixo do hidrogênio e põe mais 1, que é a carga dele. E embaixo do oxigênio, você põe menos 2, que é a carga dele. Mais 1 vezes 3 dá mais 3. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então é isso que você faz, ó. Você põe embaixo do hidrogênio mais 1, que é a carga dele, o seu NOx, embaixo do O menos 2, e multiplica pela quantidade. Lá em cima, essa conta tem que dar 0. Que número que eu vou colocar aqui para dar 0? Ah, eu sei, professor, mais 5. Beleza, mais 5. Se a carga do elemento central for mais 5, esse cara termina com ico. Então o nome desse cara será ácido, né? Temos um ácido, primeira coisa que eu escrevo. Beleza? Aí, P, ó, então o primeiro é mais, o que sobra é menos. O P é o fósforo. Fósforo. Terminou com vogal, eu tiro a vogal. E agora, como tem oxigênio, é ico ou oso. Como a carga do elemento central deu mais 5, eu vou colocar ico. Então esse vai ser o ácido fosfórico. Então é assim que você dá nome de ácido. Bem tranquilo, né? Quando não tem oxigênio, eu ponho hídrico no final. Quando tem oxigênio, tem que calcular a carga do elemento central. Se der mais 5 ou mais 6, é a versão ico, que é o mais comum de aparecer. Se der mais 3 ou mais 4, é a versão oso dele, né? Se aqui, ó, para zerar, fosse mais 3 ou mais 4. Beleza. Nome de base é super simples. Nome de base tá aqui, ó. Basta você falar hidróxido, que é o OH, e nome do cátion. Então você vem aqui e vai colocar hidróxido, ó, hidróxido, que é o OH-, de... Quem que é o Na? O sódio. Pronto. Tá, e se que fosse o cálcio? Hidróxido de cálcio. E se fosse o lítio? Hidróxido de lítio. E se fosse o alumínio? Hidróxido de alumínio. Os metais da família A, 1A, 2A, 3A, eles têm NOx fixo. Então, por exemplo, toda vez que eu falo sódio, o sódio é sempre mais 1. Agora, os metais de transição, tabela periódica, grupo 3 até o 12, né? Terceira coluna até a 12ª, são os metais de transição. E eles têm carga variável, tipo o ferro pode ser mais 2, mais 3. E aí como é que se eu falar hidróxido de ferro, qual versão de ferro que é? Então quando o cara tem mais de uma possibilidade de carga, eu coloco um número romano e digo qual que é a carga dele. Então hidróxido de ferro 2, ah, então o ferro tem carga mais 2. Hidróxido de ferro 3, então ele tem carga mais 3. Por que eu não coloquei o número 1 aqui? Porque o sódio tem carga fixa. O NOx do sódio é sempre mais 1. Aí não preciso colocar porque é uma redundância e redundância é um erro. Beleza, agora aqui ó, nós temos sais. Sal pode ter ou não ter oxigênio. A grande manha é o seguinte. Os sais, geralmente, você vai falar, geralmente é o seguinte, tá? Vamos por partes. Primeiro eu venho aqui no sal e lembro que o primeiro átomo é a parte positiva. Ó, o primeiro átomo é a parte positiva, o que sobra é menos. O primeiro átomo é positivo, o que sobra é menos. Eu começo dando o nome da parte negativa, que é o ânion. Quando o ânion não tem oxigênio, eu vou colocar eto. Ó, sem oxigênio eu coloco eto. Quando tem oxigênio, geralmente eu vou colocar ato. Geralmente eu vou colocar ato. Então, por exemplo, ó, nome da parte negativa, sulf. Né? Enxofre eu falo sulf. Nome da parte negativa, tem enxofre também, sulf.
Não tem oxigênio. Não tem oxigênio. Vou colocar o quê? Eto. Tem oxigênio. Vou colocar o quê? Ato. Então, ó, sulfeto e sulfato. Ca é o cálcio. Nome da parte positiva, né? O cátion é a parte positiva, o ânion é a parte negativa, né? Ó. Então, aí dá o nome do cátion. Sulfeto de cálcio. Sulfato de cálcio. Você percebeu que eu falei ato, né? Tem alguns atos no sal que é muito importante que você saiba, que são esses caras aqui, ó, principalmente, ó. O NO3, que é nitrato, o SO4, 2-, que é o sulfato, o CO3, 2-, que é o carbonato, e o PO4, 3-, que é o fosfato. Então, ó, nitrato, tudo ato. Nitrato, sulfato, carbonato ou fosfato. Isso é muito importante que você guarde, tá? Esses caras aí. É muito importante que você guarde esses caras. Na sua prova, na prova não, né? Na sua lista de exercício tem um cara que vai aparecer. Ele assim, não é, ele virou moda ultimamente, então talvez dá para você guardar esse cara aqui, ó, que é o borato, tá? O borato usa para fazer água boricada, a moeba e tudo mais, tá? O BO3, 3-. Então guarda com carinho, principalmente esses 4 aqui de cima, e esse agora é tendência, modinha, tá? Então guarde esse cara também se quiser. Por que tem que guardar, professor? Porque, ó, viu o SO4? Sulfato de cálcio. Guarde aqueles caras. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o porquê que é importante. Agora, temos um óxido, 2 óxidos para dar o nome. Como que é nome de óxido? Primeiro eu vejo quantos oxigênios tem. Um oxigênio, mono. Mono de... Ó, aqui, 2 oxigênios, di. Se fosse 3, tri. E 4, tetra. Então, ó, número de oxigênios. Mono, di, tá? Tri, tetra. Aí eu escrevo óxido. Então, monóxido. Dióxido. Agora, número do outro átomo. Esse outro átomo aqui, ó, tem 2. Então eu escrevo di. Esse outro átomo tem 1. O 1 para o outro átomo eu costumo não colocar. Então, por exemplo, como é 1, não vou colocar. No oxigênio, você tem que colocar um mono, mas no outro você não precisa colocar 1, tá? Fica subentendido, tá? Então, ficou lá, CO2, dióxido de, monóxido de, quem que é o H? Hidrogênio. Então, monóxido de dihidrogênio. Beleza? Para não cortar o quadro. E aqui, dióxido de, não preciso colocar, carbono. E se fosse o CO3, aliás, CO2, né? Dióxido de carbono. E se fosse SO3, trióxido de enxofre. E se fosse H2O2, dióxido de dihidrogênio. E se fosse N2O3, trióxido de dinitrogênio. Então você coloca isso aqui e já era, tá? Claro que você tem a resolução de exercícios para complementar tudo isso, a monitoria, então estamos de boa. E para acabar, eu falei o seguinte para você, principalmente para sal aqui, ó. Olha como é importante você guardar aqueles caras lá de cima para você poder montar o contrário. Eu chego para você e falo assim, ácido sulfídrico. Vamos lá. Ácido tem que ter H+. Sulfídrico. Hídrico é sem oxigênio, então é só um enxofre direto. Sulfídrico. O enxofre é da família 6A. Família 6A quer ganhar 2 elétrons. Então, ó. Estou montando a fórmula do ácido sulfídrico. Agora eu pego esse 2 e jogo para cá. Pego esse 1 e jogo lá para baixo. Qual é a fórmula do ácido sulfídrico? H2 e aí vem o S. Ácido clorídrico. H+1, cloro é -1. HCl. Beleza. Agora, olha, vamos dar uma olhadinha num sal. Por exemplo, fosfato de magnésio. Como que eu monto isso? Fosfato. Ato significa um sal, uma parte dele, que tem oxigênio. Fosfato está aqui entre os 4 mais importantes. Os 4 do Apocalipse, ó. PO4, 3-. Esse é o fosfato. De magnésio. Magnésio é Mg.
E magnésio é da família 2A. Família 2A tem sempre carga mais 2. Então agora eu venho, ó, e vou cruzar. Esse 3 vem parar aqui, esse 2 vem parar ali. Como ficaria, portanto? Vamos lá, ó. Mg3PO4 duas vezes, ó. O 2 desceu. Então isso serve para montar óxidos, ácidos, base, sal, tipo hidróxido de alumínio. Como é que ficaria hidróxido de alumínio? Alumínio tem carga sempre mais 3. Hidróxido é a OH1-, né? OH-. Quando eu cruzar, Al1, OH 3 vezes. E assim eu vou montando a fórmula dos meus compostos. Por isso que é muito importante saber as famílias e suas cargas quando tem oxigênio. Essa é uma aula que ficou longa. Veja, se fosse ao vivo ela demoraria pelo menos 1 hora e 5. Mesmo na versão gravada passou de 40 minutos. Isso que daí gravado eu consigo cortar, apagar o quadro, não tem o chat ao vivo. Então veja, uma aula pesadíssima, mas ela ficou íntegra, ficou ótima, ficou do começo ao fim. Passamos por todas as funções orgânicas, características, algumas aplicações e regras de nomenclatura. Tamo junto. Agora, não sei qual ordem que você está assistindo, então boa aula de Química 2, boa aula de Química 3, ou bons estudos já, ou boa resolução de exercícios. Faça exercícios, tem dúvida, cola na resolução de exercícios, depois na monitoria. E não esquece lá no Instagram responder aquela pergunta, né? Sal que sofre hidrólise é um sal o quê? Quando que um sal reage com água? Essa é a pergunta. Obrigado por hoje, beijo! É nóis!